E aí, sejam bem-vindos então à nossa live número 201. Vamos dar sequência, bora para mais uma aqui então, né? Depois, no final dessa live, eu vou revelar aí uma novidade do que a gente vai estar fazendo aí nos próximos dias aqui no Instagram, beleza? Então vamos lá, do que a gente vai falar aqui hoje, né? A gente vai falar um pouco aqui dessa nossa, usando um termo mais técnico, a gente vai falar um pouco sobre essa a formação do nosso imaginário, né? E aí a gente pode fazer aqui uma articulação com essa coisa do propósito, né? Que muita gente gosta de falar, né? Então, às vezes eu recebo alguns relatos, poxa, eu tenho dificuldade de encontrar o meu propósito, né? Essa coisa que tanta gente fala, não consigo encontrar muito propósito naquilo que eu quero fazer, não consigo identificar muito bem esse movimento. E aí, óbvio que isso muitas das vezes um sintoma, né, de algo que vem de uma certa origem, de uma certa gênese, né? Então veja, às vezes eu vejo algumas pessoas chegam aqui e falam assim: poxa, Machado, eu até entendo um pouco as coisas que tu fala, às vezes eu assisto ali um pouco do teu conteúdo, eu meio que me animo, eu meio que gosto, mas daqui a pouco já caio numa rotina, eu vou embora, daqui a pouco eu volto, uma hora tu fala uma coisa que eu não gosto, eu deixo de seguir, daqui a pouco eu volto a seguir de novo. Eu percebo que até me ajuda, até tem um pouquinho de ajuda, né? Mas às vezes tu fala até coisas que eu sempre soube, mas às vezes eu tenho que voltar porque senão eu acabo ouvindo de novo, né? Se eu acabo me temperando um pouco mais disso, eu acabo me distraindo, né, com as demandas do dia a dia. Então é normal às vezes a gente escutar esse tipo de coisa, né? Então, para isso, né, por que essas coisas acontecem? O que isso tudo tem a ver com esse tal de propósito, né? Que às vezes parece que é algo tão indecifrável, né? Então a gente tem que entender primeiro o seguinte: existem dois movimentos interiores que todos nós temos, né? Essa é uma das coisas que a gente precisa entender primeiramente, né? Existem dois movimentos interiores que existem dentro de todos nós, né? Esses movimentos interiores, olha, eles são movimentos superiores e eles são movimentos inferiores. Já vou explicar para que tu entenda muito bem o que eu estou querendo dizer com isso e o que isso tudo tem a ver com essa coisa de a gente não encontrar o propósito que muito falam por aí, né? Então veja, imagina primeiro uma pessoa ali, né? Essa pessoa, ela tá ali vivendo numa espécie de piloto automático, né? Todo dia a mesma coisa, todo dia aquela repetição. A pessoa acorda, ela se alimenta, ela vai lá, trabalha até muitas vezes mal trabalhado, aí daqui a pouco ela tem uma afetação, ela briga com o colega, ela briga com a esposa, ela briga com o marido, daqui a pouco ela se irrita com os filhos, daqui a pouco ela tá assistindo, se divertindo um pouquinho aqui, ela vai fazendo isso todos os dias, incessantemente, ela não vai percebendo o porquê dessas afetações, desses movimentos que viram meio que uma coisa automática, né? Para isso a gente precisa entender que esses movimentos interiores, eles estão divididos em dois, né? Então, imagina agora, né? Se tu tenta fazer um exercício de ficar quieto, né? Imagina assim, o que o pessoal chama aí de, entre muitas aspas, meditação, né? Meditação é quando a gente vai meditar sobre um determinado assunto. Então imagina agora se eu vou sentar para colocar no papel o meu propósito, os meus sonhos, imagina eu vou colocar aqui os meus planos para 2025. Normalmente, o que a gente percebe quando a gente vai fazer esse movimento de aquietação, quando a gente vai se concentrar para fazer algo? A gente, de certa forma, não consegue fazer isso rápido, a gente não consegue entrar nesse flow que chamam, né, nesse estado de fluidez muito rápido, porque a gente demora, a gente está ali dispersando, muitas vezes demora para conseguir se concentrar, para conseguir colocar no papel de uma forma rápida, né? Por quê? Porque tem ali um certo incômodo, uma certa confusão, né? Uma coisa no meio do caminho que é o que a gente chama do processo interior dessa pessoa, né? É aqui que a gente precisa observar o seguinte: existe um movimento que é o movimento dessa dispersão afetiva, é o movimento dessa dispersão sensitiva, né? Essa união dessas duas palavras, sensitiva e afetiva. É aquele movimento de agitação, aquele barulho, aquele movimento desses afetos que estão totalmente desordenados dentro da gente, né? Então, o que é o mais triste de se dizer é que esse primeiro movimento, esse movimento interior inferior, para a maioria das pessoas, esse é o movimento que vai acabar prevalecendo ao longo de uma vida inteira. Olha só que tragédia, né? A pessoa, ela acaba
tendo uma vida inteira de predominância desses movimentos interiores inferiores, né? Mas por que isso acontece, né? Onde é que está a raiz disso? Onde é que está a causa disso? Isso acontece porque primeiramente porque esse é um movimento muito direto, né? É um movimento de reação muitas vezes, né? Então, sem a gente precisar fazer muita força, ele acaba vindo, né? Esse movimento interior. Então, todos vão notar esse movimento, né? Se parar para fazer alguma atividade, né, de meditação, por exemplo, né? Todo mundo fala, poxa, por que é tão difícil meditar, né? Eu sequer estou te aconselhando isso, né? Eu não faço isso, por exemplo, né? Mas eu só estou usando isso assim como exemplo, né? Então, se a gente vai parar para fazer uma atividade que requer um pouco mais de aquietação, que requer um pouco mais de concentração, a gente já vai observar, né, que esse movimento interior inferior ele acaba predominando, né, esse movimento da agitação. Tu vai notar que vai aparecer uma dificuldade de tu conseguir se concentrar, uma dificuldade por causa dessa agitação, dessa confusão que vem desse lugar aí de dentro, né? Então, como que a gente faz para que a gente consiga parar com isso, para que a gente consiga cessar esse movimento de agitação interior? Como é que a gente faz para parar? Aqui, primeiramente, vem a notícia ruim, né? Se é que dá para dizer que é uma notícia ruim. Isso a gente não vai conseguir fazer da noite para o dia. Essa é a primeira notícia que eu tenho para dar para você. O fim, né, a finalização, né, desse movimento interior inferior, dessas afetações, a gente não vai conseguir parar do dia para a noite, né? Então, se a gente quiser conseguir, né, fazer com que não venham esses movimentos, né, porque os nossos movimentos passem a não vir mais desse lugar de agitação, só tem um único jeito da gente fazer isso, que é quando a gente começa a colocar o nosso foco nesse segundo tipo de movimento interior do qual eu estava falando, que é o movimento interior superior, né? Então, quando a gente começa a alimentar essa parte superior do nosso mundo interior, é que a gente começa a enfraquecer essa parte do movimento interior inferior. Machado, mas poxa, como que a gente faz isso então? Entendi até aí, mas quero saber na prática como é que a gente faz isso, né? Então, como que a gente faz isso? A gente precisa, né, já que no movimento interior inferior já está ali no piloto automático, já é algo impregnado, porque a gente está o tempo todo exposto a determinadas banalidades o dia inteiro, obviamente, para que a gente possa colocar um peso maior na balança nesse movimento interior superior, a gente precisa voluntariamente se expor às coisas mais elevadas. A gente precisa de propósito começar a buscar se expor a coisas mais elevadas, ou seja, cultivar valores superiores, né? Cultivar coisas que a gente chama de coisas boas, belas e verdadeiras, né? Que são os transcendentais, né? Então a gente precisa se expor a isso. Existem várias formas de a gente fazer isso, né? Às vezes isso a gente pode fazer, sei lá, através da literatura, né? Através da leitura de um livro, através da sétima arte, através do cinema, né? Assistindo um filme que passe uma mensagem boa, né? Através dos nossos atos nobres, né? De servir, de ser útil, às vezes fazer um ato voluntário, às vezes quando a gente vai lá e ajuda alguém, quando a gente está exposto a essas coisas boas, belas e verdadeiras, a esses movimentos superiores, a gente começa a fazer isso de uma forma voluntária, de propósito, aí a gente começa a ter uma nova formação do nosso imaginário, de um modo que essas afetações, essas agitações que estão sempre nos levando para um modo reativo, eles vão começando a se enfraquecer. Eu preciso me expor a essas coisas mais elevadas para que esse lado desse movimento interior inferior que existe em mim, que existe em todos nós, comece a ficar mais fraco. A única forma que tem de eu fazer isso é me expondo a essas coisas mais elevadas, né? É somente essa forma de eu conseguir acessar essa parte mais organizada do meu mundo interior, né? É somente se a gente se expor periodicamente a essas coisas mais belas e nobres,
né? Então imagina ali, né, uma pessoa que passa o dia todo exposto a banalidades, né? Ela está sempre ali rodando o Instagram, sempre olhando a vida dos outros, né? Sempre ali acompanhando a vida dos famosos, está sempre ali metido em ambientes de fofoca, passa o dia inteiro no meio disso, né? É óbvio que essa parte inferior desse mundo interior, ela vai acabar predominando, não tem como, eu estou exposto a isso o tempo todo, né? Lembra do seguinte, né? Uma coisa muito, muito importante para a gente entender a raiz disso, né? O nosso intelecto, ou seja, a nossa inteligência, ela só é alcançado, o campo das nossas ideias, ele só é alcançado por aquilo que passa anteriormente pelos nossos sentidos, né? Lembra dos sentidos, né? Visão, audição, tato, olfato, paladar. A nossa inteligência ela é formada, o nosso imaginário ele é formado através daquilo que passa nos nossos sentidos. Nada está na nossa cabeça, nada está no campo das ideias que não tenha passado anteriormente pelos nossos sentidos. Então, ora, se eu fico alimentando os meus sentidos com coisas banais, com fofoca, com maledicências, com banalidades, falando da vida dos outros, cuidando da vida dos outros, óbvio que o meu imaginário está sendo alimentado por isso, através dos meus sentidos. E aí vai formando também o meu intelecto. A minha inteligência ela vai ficando deformada por causa disso, né? Eu sempre dou um exemplo, né? Tive umas situações que eu acabava me sentindo muito incomodado com algumas questões políticas, né, em algumas eleições anteriores. Aí o que eu fazia? Aí quando eu chegava em casa, acabava muitas vezes assistindo um canal lá que falava muito de política. Óbvio, eu ficava retroalimentando isso, né, porque daí eles ficavam ali falando de coisas que davam esse gatilho que eu acabava me incomodando, ou seja, eu estava ali de forma automática, né, cedendo a essa exposição voluntariamente. Então isso aí acabava formando o meu imaginário e com isso eu acabava me expondo a esses movimentos interiores e inferiores do qual eu estava falando. Então a gente precisa, para fazer isso, a gente precisa fazer um movimento contrário, né? Se expor voluntariamente às coisas mais superiores. Eu não estou dizendo aqui que tu vai fazer isso o dia todo. Poxa, eu sei que no dia a dia às vezes a gente está na correria, a gente tem os nossos compromissos, que às vezes não tem como a gente parar, né? E nem seria saudável parar o dia inteiro para fazer isso. Mas pelo menos periodicamente, em alguns momentos do dia, a gente precisa poder fazer esse movimento, né, de exposição a coisas superiores, porque senão o que vai acabar predominando dentro da gente são essas coisas inferiores, né, essas banalidades, né, essas futilidades do dia a dia. Se eu fico muito exposto a um monte de porcaria, é mais ou menos o que acontece com a nossa alimentação, né? Biologicamente falando, né? Se a gente coloca um monte de porcaria para dentro, né? Só besteira, só doce, só gordura, o que vai acabar acontecendo? O meu corpo vai se deteriorando, eu vou deixando de ser uma pessoa saudável, né? E vou me tornando uma pessoa doente. É a mesma coisa com a nossa parte mental, ou espiritual, por assim dizer, né? Se a gente vai alimentando ela com coisas ruins o tempo todo, é óbvio que esses movimentos interiores e inferiores, eles vão predominando na minha vida, eles vão tomando a dianteira da minha vida, por mais que de vez em quando eu veja alguma coisa boa, isso não tem força, porque isso não é construído, é um fio que é muito fino ainda, é um fio que é quebradiço, porque eu não estou me permitindo fazer com que isso se fortaleça, né? Isso só se fortalece na medida em que eu me exponho a isso, na medida em que eu me tempero disso, né? Aquela história do frango com o maracujá, né? O frango ali junto com o maracujá, conforme ele vai se temperando, o frango vai pegando um pouco o gosto do maracujá e o maracujá vai pegando um gosto do frango, né? Um vai se temperando do outro. Por quê? Porque está exposto, porque está junto, porque está ali o tempo todo. Então é da mesma forma o nosso imaginário conforme aquilo que a gente vai se expondo, né? Então veja, quando, né, tu parar e lembrar, poxa, quando tu vai ali colocar, né, o seu propósito no papel, que era o que a gente estava falando aqui no início da live, né, tu não conseguia, era porque existia esse movimento interior inferior muito predominante,
Né? Por que muita gente está sempre ali mudando de sonho, né? Eu coloco um sonho no meu papel, esse vai ser o meu propósito, agora vai. Aí daqui a pouco não vai. Aí daqui a pouco muda e faz outra coisa. Aí daqui a pouco faz outra coisa. Eu sempre ouço muito isso. Eu ouço muito isso de pessoas falando, poxa, eu fui lá, fiz um curso lá, descubra seu propósito, mas aí, sei lá, 3 meses depois eu nem me lembro mais o que eu coloquei no papel. Mas é óbvio que tu não vai lembrar. Né? Tu não vai lembrar por quê? Tu não vai lembrar porque essa parte interior tua, ela está muito afetada, né? E essa parte superior, ela não está sendo exercitada. Então é óbvio que tu vai ficar o tempo todo trocando de sonho, trocando de planos, porque na verdade o que está na dianteira da tua vida é essa parte inferior, é essa banalidade, essa futilidade. Né? Essa parte ela vai estar na dianteira te puxando. Agora quando, né, tu faz o contrário, né? Quando eu falo para vocês aqui, né, eu venho ao longo dessas 200 lives falando coisas, né, do tipo, poxa, para você começar a servir, para você começar a ser útil, para você parar de reclamar, né, para você cuidar da sua vida, para você focar, para você ser constante, se tornar constante naquilo que você faz. Ora, o que eu estou fazendo no fim das contas, né? Qual é, no fim das contas, o grande objetivo dessa minha fala? O grande objetivo dessa minha fala é conseguir diminuir o império desse mundo interior, desse mundo inferior do teu mundo interior. Ao falar para você, sirva, né? Poxa, vai lá, cuida da tua vida, para de ficar fazendo fofoca, para de reclamar, vai achar uma forma de ser útil, né? Vai cuidar, ajudar o próximo. O que eu estou fazendo com isso no fim das contas? Eu estou reduzindo esse império que está dominando na tua vida, que é o império desse mundo inferior interior, que predomina, porque naturalmente a gente já é exposto a um monte de porcaria. Então, se eu não faço isso de uma forma voluntária, né? De uma vontade própria, é óbvio que isso não vai acontecer. Esse movimento superior ele não vai predominar. Ele só vai te encontrar se você se submeter a essas coisas superiores. Que coisas superiores? Volto a dizer, é buscar coisas mais nobres, né? É buscar realizar atos nobres, é servir, é ser útil, é ler um bom livro, é assistir um bom filme, é procurar estar rodeado de pessoas, né? Pelo menos de vez em quando, pessoas que te elevem, que estão buscando os mesmos objetivos que você. Então é óbvio que a gente precisa fazer isso. Com isso a gente não vai deixar de conviver com as outras pessoas, porque isso daí já seria soberba, né? A gente vai conviver com pessoas que não têm os mesmos objetivos que a gente, e a gente vai olhar com todo o amor do mundo para essas pessoas e procurar ajudar elas e ser ajudado com aquilo que elas também podem ajudar na nossa vida, né? Todos podem ajudar os outros, né? Não significa porque a gente pensa diferente dos outros que a gente é melhor, mas... né? Se eu estou buscando sair um pouco desse império, desse mundo interior, desse mundo inferior, banal, né? Fútil, de fofoca, de reclamação, é óbvio que eu tenho que exercitar esse outro lado, esse outro músculo, né? Desse movimento superior, né? Interior superior. Então, quando você vê pessoas falando, poxa, eu já fiz cursos, mas não adianta, né? Pô, eu acho que eu sou preguiçoso. Eu falo, pô, não é preguiça. Esse problema não é preguiça. A preguiça, ela acaba sendo uma consequência, né? A pessoa que não tem força para sair do sofá, para botar os seus projetos para rodar. Ela acha que o problema dela é a preguiça. A preguiça ela é uma consequência. A causa disso, a causa dessa preguiça, a causa dessa tua falta de vontade é a desordem que existe na tua cabeça, é a desordem que existe nesse teu mundo interior. As banalidades, elas desorganizam as cabeças das pessoas. É assim que acontece, as pessoas que ficam expostas o tempo todo à porcaria, a um monte de banalidade, elas acabam por si só se tornando pessoas fracas e infelizes. Essa é a grande tragédia e é isso que eu não quero que aconteça na tua vida. É por isso que eu estou todo o dia aqui lutando para que a gente possa compartilhar um pouquinho disso. Então saiba, a tua preguiça, a tua falta de vontade, né? O teu tédio, isso tudo tem raiz nessas banalidades que tu te expõe. Então procura prestar atenção nas coisas das quais tu está alimentando a tua cabeça, a tua mente, o teu espírito.
Quando tu te expõe, quando tu faz um movimento contrário, tu te expõe às coisas mais elevadas, esses movimentos por si só também começam a aparecer na tua cabeça. Aí sim, quando isso acontecer, quando tu tiver bastante temperado disso, aí sim é o momento que tu começa a escrever de fato as coisas que fazem sentido. Aí tu tá pronto para colocar o propósito na ponta do lápis, os teus planos para 2025, né? Porque daí tu já tá realmente com o teu imaginário melhor formado. Né? Então, se tu não tiver isso, né, que vai predominar na tua vida, vai ser sempre esse movimento de confusão, esse movimento de carência, muitas vezes, né? Que eles são esses movimentos de carência, esses movimentos de confusão, eles são próprios do quê? Eles são próprios dessa sensibilidade e dessa afetividade. Esse mundo sensível, esse mundo afetivo, ele te leva para esses movimentos, né, de carência, esse movimento de confusão, esse movimento de desordem, no fim das contas, que depois, como consequência, tem a preguiça, a procrastinação e esse monte de porcaria aí que vocês já sabem. Então, é óbvio que o medo vai acabar predominando quando isso acontece, né? A afetividade, né? Essa vida afetiva, sensível, ela sempre tem esse elemento de, olha, eu tenho medo de perder aquela coisa gostosa que eu estava tendo, né? Então eu tenho um conforto material aqui que eu consegui construir e agora eu fico borrado de medo de perder isso. É esse movimento afetivo, esse movimento do gosto, dos afetos. É óbvio que o medo vai acabar predominando porque tu só alimenta isso, tu não alimenta as coisas mais elevadas. Tudo que tem na frente da tua cara são as coisas materiais, são os confortos materiais que tu adquiriu. Aí impera aquela frase, né? Somos construtores de altares na beira de abismo, né? A gente fica refém das nossas próprias conquistas, porque a gente só está olhando para isso, né? Então, a coisa é simples, não vamos complicar a guerra, tá? A coisa é simples de fazer. Então, quer ter constância nos teus planos que tu desenvolveu, nos planos que tu desenhou? Exponha-se às coisas mais elevadas com frequência. Faça isso com mais frequência. Tu vai ver como a tua vida vai mudar, bicho. Né? É a contemplação das coisas belas, das coisas boas, das coisas verdadeiras. Aprenda a se preencher disso, né? Tu fazendo isso, tu vai ver que a tua vida vai começar a fazer um movimento diferente. Aí tu já não é mais refém desse monte de porcaria que a gente vê por aí, tá bom? E já falando em coisas belas, em coisas nobres, em coisas elevadas, eu falei que no final eu ia compartilhar com vocês uma novidade que é, antes de pensar em qualquer coisa, é R$0, eu não vim aqui vender nada, eu vim aqui só informar para vocês que do dia de hoje em diante até o dia 30 de novembro, ou melhor dizendo, até o dia 1º de dezembro, eu tô fazendo uma live em dobro, né? Como que vai funcionar essa live em dobro? Durante 2 momentos do dia eu vou estar abrindo a câmera aqui para fazer uma live para vocês. A ideia é uma live mais curtinha, mas são lives que vão trazendo essa coisa mais de profundidade, né? Para a gente sair desse raso, para a gente sair desse banal. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque para que a gente, primeiramente, né? Como uma coisa de alguém que entrega algo para os demais, eu estou fazendo isso justamente para que vocês possam, né? Se assim considerar, com que esses 2 momentos do dia sejam os pequenos momentos que de repente vocês têm a possibilidade de estar se expondo, né? Óbvio que existem inúmeros, milhares de caminhos, né? Eu estou aqui proporcionando alguns se você achar. Então, 2 momentos no dia, né? Que vai ser um de manhã e um mais para o final da tarde, dependendo do dia vai ser no começo da tarde, mas durante 2 momentos do dia eu vou estar aqui abrindo a live para poder fazer isso. E segundo, o benefício que eu tenho disso, né? Que aí é justamente também estar me expondo a isso, né? Eu estava falando sobre a virtude da temperança, né? Dias atrás, eu estava ali me pegando, ali meio que me sabotando no sentido de, poxa, eu quero voltar a fazer lives, mas eu não sei mais se isso faz sentido, talvez não seja uma boa hora. E aí, nesse momento, né, para fazer jus ao que eu estava falando agora, é o momento onde o movimento superior predomina, é o momento onde tu sabe que, né, o teu espírito, né, esse movimento mais elevado, ele é que tem que tomar a dianteira e não o teu cérebro, né? O cérebro também é corpo, o cérebro de certa forma também é um movimento inferior, ele está sempre querendo fazer com que tu economize energia, né? Fica pensando o que os outros vão pensar se tu fizer isso. Então esse movimento superior, essa ideia de voltar a fazer essas lives,
e em dobro, né? Por que em dobro? Porque daí é para a coisa ficar boa mesmo, para não ter volta. Já que eu estou fazendo esse movimento interior querendo predominar em mim, esse movimento interior querendo dizer para eu não fazer, então é isso, então eu vou fazer em dobro agora. Então óbvio que eu estou citando aqui um exemplo, né? Mas talvez tu pode levar para o teu contexto da tua vida, né? Sei lá, talvez tu tá ali pensando em correr teu primeiro quilômetro, né? 2 quilômetros por dia, aí o teu cérebro, tu tem condições físicas de fazer isso, mas essa preguiça que já dominou tua vida fala para tu, não faz, fica no sofá que é mais confortável. Aí é o momento, então tá bom, então eu vou lá e vou fazer 4 quilômetros, só para mostrar que quem governa essa bagaça sou eu. Então é mais ou menos isso que eu tô fazendo aqui, né? Já que eu tenho essa coisa, né? Esse movimento interior dizendo para eu me acovardar, para eu ficar no sofá, para eu não fazer, para eu ficar nos bastidores, então tá bom, então eu vou me comprometer a fazer 2, porque aí se eu fizer 2, aí eu paro de reclamar, aí eu vou ter que fazer, não tem jeito. Então é uma forma da gente conseguir fazer com que esses movimentos superiores estejam na dianteira da nossa vida e não esse movimento inferior da preguiça, né, que está sendo dominada devido ao que eu falei nessa live, as exposições a essas coisas ruins. Então, queria compartilhar isso com vocês. Hoje eu ainda volto, né? Temos mais um encontro hoje às 20h30. Hoje vai ficar um pouquinho próximo um do outro, porque eu tomei essa decisão um pouco tarde já do dia. Então, fiz essa agora assim, às 17h30, vou fazer uma outra às 20h30, mas a partir de amanhã elas ficam mais espaçadas. Pretendo fazer uma bem cedinho, às 6 da manhã ou 7 da manhã, e outra mais no final da tarde, 6 horas da tarde, mas igual fica gravado aqui, mas vai ser legal se eu tiver aí a participação de vocês junto comigo. Mandem o feedback de vocês, as ideias vão ser sempre muito bem-vindas. Grande abraço a todos que estiveram presentes. Sueli, diretamente de São Paulo. Kelly de Oliveira, grande meu irmão Leandro, pedalada pela primeira vez presente aí nas lives. Grande abraço, meu irmão. De noite eu vou falar um pouco, não sei se você tá aí ainda, deixa eu ver. Tá aí ainda. De noite eu o tema da noite vai ser um pouquinho sobre o que a gente conversou hoje de manhã, tá? Grazi Borba, diretamente do Rio de Janeiro, Ananda Escarello e Dan Ferreira. Obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus e até logo mais. Temos um encontro às 20h30. Grande beijo, até mais. Tchau, tchau.